Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Semana passada a gente falou sobre. Ai, como é ruim não ter vocês comigo para lembrar. Mas basicamente a gente falou sobre o mercado de A e B, né? De alimentos e bebidas. Entender um pouquinho quais são as tendências, né? O que vem por aí. E hoje a gente vai começar com fundamentos da administração, para a gente conseguir aplicar isso dentro dos negócios da gastronomia, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o que é administração, gestão, quem é o administrador e o que é uma empresa. Vamos lá? Então aqui, para situar, né, contextualizar, vamos primeiro falar sobre os termos. Administrar significa planejar algo, controlar e dirigir os recursos humanos, materiais e financeiros de uma empresa, tá, gente? O termo administrar, ele é muito voltado para a questão técnica do planejar, do controlar, do dirigir, muito pautado em metas e números, tá? O administrador é o responsável por conduzir a empresa, levando em consideração alcançar os objetivos da organização. Então, é ele que vai trabalhar todos esses setores para conseguir atingir as metas dessa empresa, dessa organização, tá bom? Já a gestão, porque confunde-se muito, né, o termo o termo administração e o termo gestão. No dicionário, ele vai ter o mesmo sentido, eles são sinônimos. Mas na prática, a gente costuma falar que a gestão, ela é muito mais humanizada, vamos dizer assim. Pensando que para atingir as metas, a gente não precisa só de números. A gente não precisa somente de sistematizações, mas a gente conta muito com o capital humano para que tudo isso aconteça. Então aqui eu coloquei que a gestão tem como princípios fundamentais incentivar a participação, estimular a autonomia e a responsabilidade dos funcionários. Mas, abrangendo tudo isso aqui, que a administração também almeja, tá bom? Os princípios básicos da administração são planejar, dirigir, organizar e controlar. Basicamente, um gestor, um administrador, ele vai ter que lidar com esses 4 princípios básicos. O bom administrador é aquele que consegue não só planejar, mas executar exatamente o que ele planejou. Ele enxerga na frente. Vocês já ouviram falar que fulano é visionário, mas é justamente por isso. Ele tenta compreender o que está acontecendo à volta dele e fazer algumas previsões baseadas em históricos do que pode vir a acontecer. Então, o planejamento ele é fundamental para um administrador de sucesso. É muito comum, eu acho que até falaram naquela aula magna que a gente teve na semana retrasada, falaram, né, que as pessoas abrem restaurantes sem ter um plano de negócios. O plano de negócios é justamente isso, né? É planejar, compreender, entender o que você quer fazer, o que você pretende fazer, se há necessidade disso, local, público, se aquilo vai te trazer retorno. Então, eles mesmos falaram que muita empresa fecha por conta disso, né? Até porque as pessoas vão procurar planos de negócios já prontos, sendo que cada empresa é única. Então, seria importante que cada um tivesse o seu planejamento, tá? Dirigir a direcionar, né, todas as funções que existem dentro dessa organização, desse estabelecimento, dessa empresa,
para conseguir executar todos os planejamentos realizados pelo administrador, tá? Organizar, então, seria sistematizar todos os recursos, todos os processos, de maneira que se aplique tanto à realidade como se atinja a meta. Lembre-se que o objetivo é sempre atingir a meta. Qual meta? Vai depender. Geralmente a meta é lucro, né? É capital, é dinheiro. Mas dentro dessa meta principal de lucrar, o restaurante pode ter outras metas. Assim como uma estrela Michelin. Nossa meta é atingir uma estrela Michelin. Então, obviamente que é necessário que haja uma organização para que isso aconteça. Isso ficou bem claro, acho que na aula magna, né? Que eles falaram muito disso, que eles tinham um restaurante com um ticket médio muito alto e abaixaram o ticket para esse novo empreendimento, que foi o restaurante lá do Léo Marigo, né? Então eles baixaram o ticket médio na metade ou até menos, fizeram um tipo de serviço diferenciado, um tipo de restaurante diferenciado do que eles estavam habituados. E trilhando esse caminho diferente, eles conseguiram obter um resultado diferente, que foi esse reconhecimento a nível mundial. E controlar, né? É controlar todas as ações, todas essas sistematizações que você organizou, né? Revisitar todos esses processos para verificar se você está indo bem, se você precisa modificar alguma coisa em qualquer etapa. Essa etapa do planejar, ela é constante. Dirigir é constante. Organizar é constante. E controlar também. Então, assim, não dá para falar a ordem do que deve ser feito, porque você vai planejar, obviamente você vai partir de um planejamento. Mas, a partir do momento em que você começa a execução em si dos seus planejamentos para o restaurante, pode ser que você tenha que fazer um replanejamento, né? Nós não somos constantes, né? A gente está vivenciando hoje exatamente isso, né? Que não há uma constância no comportamento do consumidor, porque muita coisa pode acontecer. Então, todos esses princípios são importantes de serem revisitados a todo momento, tá? As principais funções administrativas: negociação, tomada de decisões, estabelecimento de metas, identificação e resolução dos problemas, a liderança de pessoas, a organização de recursos materiais, financeiros, humanos e mercadológicos. Então veja que um administrador, ele não pode ser uma pessoa... Eu não quero usar a palavra focada, porque tem que ser uma pessoa focada, mas ela não pode... vou usar de novo o exemplo daquela aula magna, que o Léo Marigo falou, eu me formei em gastronomia, mas eu vi que eu não tinha tanto talento para ser um chefe de cozinha como muitos outros têm. Eu descobri que eu tenho um talento para administração. E o talento para administração, ele é multidisciplinar, justamente por conta disso. Você tem que ter um pensamento rápido, mas muito bem equilibrado para tomar decisões, entender sobre o mercado, para saber quais são as negociações que você deve fazer e como fazer e com quem fazer.
né? Então, num restaurante você tem que negociar com fornecedores, sei lá, seu restaurante é dentro de um shopping. Ontem eu tava falando com a supervisora do restaurante Spot. Ela tava falando que o Spot tem duas unidades. Uma é na Paulista e a outra é no JK. Ou no shopping JK. Bom, o do shopping JK tá fechado. Porque o condomínio do shopping é muito caro, né? Naquela região daquela cidade, pro público-alvo, naquela estrutura que o shopping oferece, é muito caro. Eu falei, mas e aí, como é que fica o pagamento desse condomínio se vocês estão fechados e não estão lucrando? Aí ela falou que a negociação se nenhuma empresa demitir, se a empresa não demitir nenhum funcionário, não vai pagar o condomínio, né, desse tempo de quarentena. Caso demita, aí vai ter que pagar a taxa mínima, porque é uma taxa mínima mais parte dos lucros, né? Então, no caso, não tá tendo lucro, então não vai pagar parte dos lucros. E aí? Mas o meu estabelecimento tá fechado. Vale a pena eu manter todos os meus funcionários fechado, né? Eu vou ter dinheiro para pagar isso, então isso já entra na tomada de decisão, né? E as metas que se tinham, todas essas metas que se tinham, né, até o final do ano, elas vão ter que ser refeitas e no momento não tá dando nem para fazer uma meta de longo prazo. É viver um dia de cada vez até a situação se estabilizar devido ao Covid, né? E as consequências que o Covid trouxe, como a quarentena, por exemplo, né? Não tem ninguém na rua, embora todo mundo tenha que comer, mas não tem ninguém na rua. O que tem são muito poucas pessoas, né? Então, um restaurante, no caso que eu tava conversando com ela, que é mais o público-alvo, é um restaurante mais a nível social, assim, as pessoas vão para ver, ser vistas, né? Pegar até exemplo de bares, não vai ter gente passeando. As pessoas vão comer o estritamente necessário, vão sair o estritamente necessário e vão comprar o estritamente necessário. E estando em casa, as pessoas vão cozinhar, né? Então, dentro de todos esses cenários, o administrador vai ter que identificar quais são A gente tem um grande problema, que é o Covid. A gente tem um grande problema, que é a quarentena. Agora, dentro deste grande problema, né, que eu não tenho cliente no meu estabelecimento, quais são os outros problemas? Eu tenho problema em pagar as minhas contas, em pagar meus funcionários. Eu tenho todos esses problemas a curto prazo. A longo prazo, e se eu demito os meus funcionários? A gente sabe que tem uma grande carga tributária em cima da contratação de funcionários. A gente sabe que para demitir você paga multa de FGTS. Enfim, você vai ter que desembolsar dinheiro e depois você vai ter que, mais pra frente, recontratar essas pessoas. Então, identifiquei um problema, mas só identificar não basta. Eu tenho que dar uma solução. Ao mesmo tempo que, é uma crise, todo mundo tá em pânico, né? Porque mexe com a saúde e é um inimigo que a gente não vê, o vírus, né? E se você mantém uma cozinha aberta, como que você vai lidar com essas pessoas? Elas estão ali trabalhando em pânico, porque elas não queriam estar lá. Elas também queriam estar na quarentena. Então, como que você vai lidar com essas pessoas? Liderando, mostrando seu exemplo, acalmando, mostrando a importância do trabalho daquela pessoa naquele momento.
né? Que ela é peça fundamental dentro da organização e dentro da comunidade como um todo. Por quê? Porque professores não estão saindo para trabalhar, analistas de sistemas não estão saindo para trabalhar, mas o médico está saindo, todos os funcionários, desde a recepcionista, faxineira, nutricionista de um hospital, estão saindo para trabalhar. O frentista do posto, o pessoal da farmácia, o pessoal do mercado, todas essas pessoas estão saindo para trabalhar. A gente, que é da área de hospitalidade, a gente está lá para dar suporte para essas pessoas. Então, um líder tem que trazer todas essas motivações para as pessoas realmente estarem lá de corpo e de alma, né? Porque estar de má vontade, a produtividade vai cair, ok? Sobre o ofício do administrador, cabe a ele estabelecer a relação entre a empresa e os empregados, tá? Ele vai tratar desde o processo de seleção, da admissão e da demissão dos funcionários. E pensando na questão da gestão, ele também vai liderar esses funcionários ao longo de toda a produtividade dele dentro da empresa. Ele é responsável por controlar custos, orçamentos, fluxo de caixa, compra, estoque, matéria-prima, logística, insumos e pelos produtos finais. Toda a parte financeira de custo, ele que vai calcular o quanto que eu tenho de gastos, o quanto que eu tenho de receita, o quanto que eu tenho de lucro, o quanto que eu tenho de despesas. É tudo o administrador que faz esse controle. E ele também tem que observar as tendências do mercado para ver tanto as oportunidades, porque o estabelecimento ele é dinâmico, ele tem que se renovar o tempo todo, e também monitorar as ações da concorrência, né? Vocês veem que recentemente foi Peraí que eu vou tomar água. Quando eu fico em silêncio, porque eu tô tomando água, tá? Recentemente teve o Burger King tava oferecendo 4 itens na bandeja por R$19,90. Após que eu falei essa frase, e o comercial já veio na cabeça, né? Porque era um funcionário cantando um funk lá, 4 itens na bandeja por R$19,90. Mas foi assim, não deu acho que uma semana, o McDonald's foi lá e fez uma coisa muito parecida, se não igual, né? 4 itens por também um valor muito semelhante, se não o mesmo valor. Então, assim, eu tenho que competir. Eu não estou lá somente por ideal, porque nós que fazemos gastronomia, a maior parte de nós tem uma mente super criativa e fica imaginando em montar pratos lindos, maravilhosos, trabalhar em restaurantes lindos, maravilhosos. Mas a gente esquece que está dentro de uma empresa que precisa de dinheiro para pagar as suas contas e não está fazendo filantropia, também precisa lucrar, tá bom? Então, tendo em vista isso que a gente discutiu sobre administrar e administrador, quais são as habilidades que são importantes que um administrador tenha? Ele tem que ter uma boa comunicação, a capacidade de liderar pessoas. Gente, liderar é muito diferente de comandar. Vocês vão ver a palavra comandar diversas vezes relacionados à administração. Só que se confunde um pouco. Quando você fala a palavra comandar, parece que é algo muito autoritário. Eu mando, você faz. É importante isso dentro da cozinha? Obviamente que é, né? Porque nós trabalhamos com padrão, com padronização. Mas junto com esse comando tem que vir liderança. E liderar vai além
do comandar, porque liderar é você entender as necessidades do seu funcionário, dos seus colegas de trabalho, dos seus liderados e sanar essas necessidades, né? Porque um funcionário incomodado, ele vai fazer com que outros se incomodem. Talvez uma ação que a empresa tomou e ninguém ligou, quando uma pessoa começa a reclamar, todo mundo começa a pensar, pois é, né? É meio que contagiante isso, tá? Ele tem que ter boas estratégias de negociação para não perder dinheiro. A ideia é que todos os custos e despesas sejam o mais enxuto possível. Pensando num restaurante, acho que a maior estratégia de negociação é justamente com o ponto, né, em que você, o espaço físico, né, caso seja aluguel, caso esteja dentro de um shopping, né, e com os fornecedores. Desde os fornecedores de guardanapo até os fornecedores de insumo, passando pelos fornecedores de prato, de louça, enxoval, cadeira, até mesmo esses objetos que não são trocados com tanta frequência, né? Móveis, etc. Tá? Ele tem que ter uma capacidade de tomar de decisão muito rápida e muito correta, centrada. Tem que ser muito ponderada. Então, as decisões geralmente são rápidas, mas elas são muito bem pensadas e estruturadas. Geralmente, o administrador, não dá pra você, tipo assim, me formei na faculdade, agora eu vou ser um administrador. Geralmente, pessoas que fazem isso, abrem um restaurante logo em seguida de só fazer um curso, costumam falir. Porque é interessante você ter o conhecimento do mercado. Então, um bom administrador, ele vai ter passado pela lavagem de louça, pelo auxiliar de cozinha, pelo cozinheiro, subchefe, chefe. Talvez não chefe, mas ele tenha que ter passado por diversas áreas do restaurante, como hostess, ou garçom, ou maître. Sei lá, ele tem que ter passado em todas as áreas. Entenda, não é uma obrigação, mas no mundo ideal isso seria interessante. Ele tem que passar por todos os setores, setor de compra, setor de marketing, todos esses setores dentro do restaurante, para que ele possa saber administrar, né? Como é que você abre uma pizzaria sem saber fazer pizza? Como você sabe que as fichas técnicas estão ok, que você não tá tendo desperdício de farinha, que você não tá tendo desperdício de água, você não tá fazendo massa a mais, massa a menos? O mínimo é você entender do negócio, saber como é que faz uma pizza. Então, um bom administrador, ele tem esse conhecimento global, tá? Observação das situações de forma global e sistêmica. Então, o administrador, ele pensa em processos. Se vocês tiverem Netflix, assistam Tem um filme que ele é... Ai, gente, eu esqueci. Eu acho que eu já até comentei com vocês. Tem um filme que eles falam da história do McDonald's. Então, esse filme mostra muito a questão do empreendedorismo, de buscar uma sistematização de problemas que existem. Então, basicamente, antes de existir esse sistema que o McDonald's tem de comida rápida, as pessoas iam a restaurantes de estrada, enfim, ou até mesmo nas cidades, iam de carro e ficavam esperando no estacionamento pelo pedido. Demorava, vinha frio, tinha muita molecada no estacionamento, as pessoas comiam no próprio carro. E aí os irmãos McDonald's, eles falaram, não, peraí,
A gente não quer esse tipo de público, a gente quer família, a gente quer que a comida seja realmente rápida. Eu quero ter só o espaço da cozinha e eu quero atender numa janelinha. Então, eles observaram toda uma situação e sistematizaram ela. O administrador, ele faz muito isso, né? Ele observa necessidades e soluciona essas necessidades de maneira que ele obtenha lucro e as pessoas obtenham vantagens, no caso, praticidade, né? Nesse caso que a gente citou agora, tá bom? São 4 as áreas básicas da administração, que por acaso a gente viu algumas naquela aula magna, né? É o marketing, que é onde você vai mostrar a sua empresa, divulgar a sua empresa. A parte de produção, que é fundamental dentro do restaurante, a parte da produção é a cozinha e o salão, tá? As finanças, que é como eu já citei anteriormente, né? Que a ideia é sempre enxugar custos e despesas, aumentar a margem de lucro, ou pelo menos manter uma margem de lucro. E os recursos humanos, que são todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. Então, o administrador tem que lidar com essas 4 áreas. Por quê? Vamos dar um exemplo básico. Tá chegando perto da Páscoa. Acredito que essa nossa Páscoa vai ser michuruca, né? Mas, pensando numa Páscoa normal, vira e mexe, o pessoal vai lá e faz um curso de ovos de Páscoa. E a pessoa faz um ovo de Páscoa lindo, maravilhoso, gostoso, perfeito. Só que ela não sabe vender, ela não sabe divulgar, né? Ela faz uma foto mequetrefe que talvez não mostre o que é o produto dela. Então, não adianta nada ela ter todo o conhecimento, né? Fazer cálculo de finanças se não tem quem compre. Tá? Então, todas essas 4 áreas são super importantes. Sem recursos humanos, a gente tá vendo mais do que nunca, né? Que sem gente, o mercado não gira, né? Sem os trabalhadores, o mercado não gira. E então essas 4 áreas não dá pra dissociar nem deixar de lado, tá bom? Opa, eu tô voltando. Aí a gente falou muito de empresa, né? Porque o administrador visa o lucro da empresa, metas da empresa. O que é uma empresa? Tomando água de novo. É uma unidade econômico-social. Ela envolve os elementos humanos, elementos materiais e elementos técnicos, tá? São as pessoas, é o espaço físico, produtos, insumos, conhecimentos. É isso. Isso é uma empresa, tá? O objetivo de toda empresa é obter bens através da sua participação no mercado de bens e serviços, tá? Faz uso dos fatores produtivos. Trabalho, terra e capital são os 3 fatores produtivos. E toda empresa faz uso desses 3 fatores. Classificação. A minha voz tô perdendo a voz. Vou beber água de novo. Não é Covid, é sinusite, tá? Não se preocupem. A gente pode classificar... até me perdi. Uma empresa, a gente pode classificar de acordo com o que ela produz em setor primário, secundário e terciário. Não é muito difícil, gente. Primário é porque são as coisas que não passam por muitos processos e são matérias-primas, agrícolas,
pesqueiras, pecuárias, né? Principalmente na nossa área. É aquela empresa que obtém recursos a partir da natureza. Basicamente, o agro é tech, o agro é tudo, o agro é pop, né? Então, setor primário, matérias-primas, ok? O setor secundário, ele vai pegar esses recursos que são oferecidos pelo setor primário e vão transformar. Então, basicamente, o setor primário, ele vai plantar e colher tomate. No setor secundário, eu vou transformar esse tomate em molho enlatado, em tomate em conserva, enfim, é isso que o setor secundário faz, que são as indústrias, tá? Então, transforma as matérias-primas em algum produto. E tem o setor terciário, que é a parte de prestação de serviços e comércio, que é onde quem é do ramo da restauração está envolvido, né? Eu pego esse tomate, eu mesmo produzo um molho, mas eu vou produzir um molho, um macarrão e vou servir pessoas. Estou prestando serviços e, assim, falando de restaurante, né? Mas se você parar para pensar, continuar o exemplo, né? Então, no setor primário, plantou e colheu o tomate, no setor secundário, fez um molho de tomate, no setor terciário, pode vender esse molho de tomate também. Então, aí tem várias vertentes aí desse setor terciário, mas basicamente a gente está incluso nele porque a gente comercializa produtos feitos por nós mesmos, né? E presta serviços. Bom, em relação a quem detém o capital, gente, fica muito claro que capital está relacionado a dinheiro. Então, a empresa ela pode ser classificada em privada, que quem detém o capital são pessoas físicas, né, particular. Empresas públicas, que aí o Estado é que controla essa empresa. Empresas mistas, que existe a partilha tanto por particulares como o Estado. E existe a autogestão, que o capital é propriedade dos trabalhadores. Então vamos lá. As privadas, a maioria são empresas privadas, tá? As empresas públicas são as estatais. Então, Petrobras, que mais que é estatal? Enfim, empresas que são do Estado, que o povo quer sempre privatizar. Vocês entendem? Essa discussão de privatização é pegar empresas que são públicas e mandar para o setor privado, ok? As empresas mistas, elas são partilhadas. Então, se eu não me engano, o Senac é um exemplo. Sabe aquela escola Senac? Ela é um exemplo de empresa mista. Por quê? Porque tanto o governo federal quanto a Federação da Indústria e do Comércio detêm o capital da empresa e controlam ela, tá? E a autogestão seria cooperativas, tá? E, gente, cooperativismo tá, tipo, muito em alta. Sempre esteve no setor agrícola. Se você for ver uma vinícola lá no sul, sei lá, Aurora, Vinícola Aurora. Ela não planta, a Vinícola Aurora, ela não planta as uvas dela. Ela compra de cooperativas de famílias. Então, famílias que têm as suas... Meu Deus, esqueci o nome da plantação de uva, gente. Enfim, agora eu vou ficar aqui pensando. Enfim, famílias que têm fazenda, sítios e plantam as suas uvas dentro das qualidades especificadas pela empresa, né? Pela Aurora, produzem essas uvas e essas famílias montam as cooperativas para que seja vendida
para a empresa Aurora, no caso, que vai processar e fazer o vinho, tá? Isso, tipo, é cada vez mais comum, agricultura familiar dentro dos espaços de cidades, né, espaços urbanos, tá, tipo assim, muito em voga, muito em alta, e a gente até comentou um pouquinho sobre isso, né, sobre a agricultura urbana. Principalmente a agricultura urbana orgânica, tá? Ou agroecológica, que é justamente alimentos livres de agrotóxico, etc. Então tem muitos valores agregados aí. E as pessoas estão buscando cada vez mais isso, tá certo? Bom, a ideia aqui foi contextualizar um pouco, né? Mais teoricamente, de tudo que a gente vem falando, desde a primeira aula até hoje, para a gente ter embasamento para discussões. E eu quero propor uma primeira discussão com vocês para a próxima aula. Aguardem a minha confirmação, mas eu vou marcar provavelmente para segunda que vem às 8 horas. Segunda que vem, acho que é dia 30, né? Tô olhando aqui no celular. Se é dia 30 mesmo. Então, eu vou marcar com vocês. Só que espera que eu vou... Aguarda a minha confirmação. Eu vou fazer ao vivo. Por quê? Pra gente conseguir discutir. Pra vocês não ficarem só passivos, tá? De qualquer maneira, enquanto a gente estiver em quarentena, nosso esquema de aula vai ser o normal de sempre. Pré-aula, aula, pós-aula. Então, na pré-aula eu posso fazer uma problemática igual essa que eu vou propor para vocês agora. Na aula, a gente vai bater um papo sobre isso, fazer alguma contextualização teórica que seja necessária. E na pós-aula nós vamos fazer algum exercício no AVA. Então, não sei se vocês lembram que eu cheguei a falar para vocês da gente fazer um trabalho antes da B1 e um trabalho antes da B2. O trabalho antes da B1 eu tô suspendendo. Vai valer como nota de atividade de sala de aula todos os questionários que eu colocar no AVA para vocês, tá? Então, além da pontuação do AVA que vocês recebem, vocês vão receber a pontuação relacionada à sala de aula, tá? Que seria esses estudos de caso, trabalho, etc. Para B2, a gente, é o que eu falei, a gente tá vivendo um dia de cada vez, né? Se tudo der certo, eu acredito que a gente já retorne em semana de prova. Também não sei se a semana de prova, né, vai ser mantida, a gente espera que sim. E aí depois, vida normal. A gente espera, né? Mas não dá pra prometer nada por enquanto. Porque são fatores externos, né? Não cabe a gente. Bom, então, vou marcar direitinho data, horário, colocar o link. Vou dar tolerância de 10 minutos. Se em 10 minutos ninguém chegou, vou gravar. Normal. Mas lembrem que é super necessário que vocês estejam presentes, tá bom? Até pra gente poder fazer essa discussão. A problemática que eu vou propor pra discussão é a seguinte, vou ler pra vocês. Não se preocupem que isso daqui eu coloco na pré-aula da próxima aula. Vimos que uma das habilidades do administrador é a capacidade de identificar e resolver problemas. Não vai ser difícil, gente, porque a gente tá vivendo isso, tá? Com a atual situação, em detrimento da pandemia da Covid-19, muitos restaurantes estão enfrentando adversidades em suas operações que, se não forem contidas com urgência, poderão causar até a falência desses estabelecimentos. A gente até chegou a discutir algumas coisas aí, né? E aí eu proponho para vocês pesquisar um pouquinho sobre o assunto, né? O que os restaurantes estão enfrentando,
Essa questão trabalhista tá, tipo, muito confusa, né? Porque até então poderia suspender os contratos por 4 meses, agora há pouco passou na televisão que revogou o decreto. Então, dei uma pesquisada sobre isso, quais são os outros problemas, né, que está sendo enfrentado pelos restaurantes. E aí eu quero que vocês listem 3 desses problemas e proponham soluções que sejam aplicáveis, tá? Não é para chamar o Superman nem o Capitão América, soluções que realmente dá para fazer nesse momento, tá? Aí para cada problema uma solução. É para entregar? Não. A gente vai discutir isso, então anotem no caderno de vocês, né? Faz a pesquisa, anota no caderno, tal, ou no celular, sei lá o que vocês usam para estudar. E aí na próxima aula eu vou começar a partir dessa discussão, tá? Então, lembrem na solução dos problemas de aplicar tudo isso que a gente aprendeu hoje, tá? Sobre o que é administração, gestão, liderança, todas essas habilidades do administrador. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Não saiam de casa. Se possível, fiquem em casa. Lavem as mãos, né? E que logo, logo a gente possa estar presencialmente juntos, tá bom? Até a próxima aula, gente. E tem exercício que eu coloquei para fazer, tá? Depois de assistir essa aula, tá bom? Até mais.